oração para iniciar. Ontem pela manhã tivemos uma assembleia, né, na Associação Batista das Igrejas da nossa região, e foi lá em Bauru, na igreja do Pastor Milho, né? E fomos aqui representar a nossa igreja, eu e o nosso irmão Milton. E aí eu tive a oportunidade de encontrar com o pastor Rubinho lá, e ele disse que está com muita saudade, né, do pessoal da época dele, que fazia parte aqui da igreja, e tem bastante saudade de todos vocês, e ele mandou um abraço, né, para todo mundo, né, para todos vocês aí, que me lembra com muita alegria, muito carinho a vida de vocês. Amém? E semana passada, né, hoje vai ser a nossa quarta e última mensagem acerca da primeira carta de Pedro. Semana passada eu encerrei a mensagem falando que hoje nós falaríamos da igreja. E eu quero começar, como sempre a gente começa com uma oração, a parte da mensagem, mas eu quero começar orando com um propósito juntamente com todos vocês. Ontem, né, eu até imaginei que fosse falar alguma coisa da nossa igreja, né, mas o tempo foi tão apertado que não teve muito tempo, não teve tempo para ficar falando na reunião acerca da nossa igreja e como nós estamos indo, né? Só que eu tinha preparado algumas coisas acerca desse tempo todo em que eu estou aqui, né? Já está um pouco mais de 1 ano e meio. E aí eu vi uma coisa que me preocupou bastante. O que? Não é a quantidade de membros, né? Só para vocês terem ideia, quando eu cheguei aqui, pelo relatório que a secretária me passou, a gente tinha mais ou menos 14 membros cadastrados dentro das normas, dos regulamentos, né, das regras da igreja. Com o passar do tempo, né, fomos eu e minha esposa agregados, tudo, e até na última assembleia que nós tivemos para a gente chegar a aprovar o nosso estatuto, a eleição do diretor, estávamos com esses 14 membros, né? E hoje, na última assembleia que nós fizemos, nós já chegamos assim, tirando as nossas baixas, né? Que nós perdemos alguns irmãos que foram para outras igrejas, perdemos a nossa irmã Silica, né? Que foi para a glória, e com a agregação de alguns novos irmãos, nós estamos hoje com um total de 19 membros, né? Efetivos dentro da igreja, fora, né? Fora os irmãos que são frequentadores, né? Que não fazem parte ainda da membresia da nossa igreja. Só que aí um detalhe importante que me preocupou, não pelo quadro que nós temos de 19 membros, mas eu tenho que pensar, e todos vocês também têm que pensar comigo, que a nossa igreja, ela precisa continuar. Tem que continuar, porque é uma porta que Jesus abriu, e se nós formos ver, nós precisamos de obreiros, uma coisa que desde o começo, né, eu tenho comentado com os irmãos, que fazem parte do nosso meio, que para uma igreja ela crescer, precisamos ter membros, precisamos ter obreiros, né? Ela pode crescer por causa de uma ou outra pessoa, viu muita gente, tudo, mas da mesma maneira que entra, da mesma maneira que vai sair, porque nós não temos obreiros para agregar isso aí. E aí, olhando para o nosso quadro de 19 membros, eu fui tirar uma média de idade da nossa igreja, e isso é o que me preocupou. Nós estamos com uma média de idade, só para vocês terem uma ideia, vocês têm que ficar preocupados comigo também, que nós fazemos parte do mesmo lugar. A nossa média de idade de igreja é de 55 anos, irmãos. Como nós vamos crescer com uma média de idade de 55 anos? Vocês já começaram, ou vocês já pensaram de que maneira a nossa igreja vai crescer? É difícil. Desses 19 membros, não temos nenhum jovem. Desses 19 membros, não temos nenhuma criança, né? Não vai ter, né? Membresia, a criança não faz parte de membresia, mas só que a gente vai olhar, né? Pela nossa média de idade alta, com certeza nós não temos casais jovens, casais novos, né? Então, como uma igreja cresce dessa maneira? Óbvio que acima de todas as coisas acontecem por causa da mão de Deus. Então a gente não pode nunca
deixar de acreditar, porque Deus é aquele que abre a porta, Deus é aquele que fecha as portas, Deus é aquele que dá o crescimento para a igreja. Nós somente somos instrumentos para que as coisas aconteçam. Mas vocês imaginam o seguinte: se a gente começar a olhar para a idade, para a média de idade, vamos olhar o seguinte, que por mais que nós queiramos, dentro da nossa membresia atual, nós queiramos ter uma agregação de obreiros, a gente vai ver uma coisa: normalmente os obreiros que nós vamos ter são pessoas de uma idade um pouco avançada, que normalmente vão estar cansados. Isso é natural da idade de cada um, né? À medida que vai avançando o tempo, as pessoas são cansadas. Então, nós não teremos obreiros para a gente chegar e fazer determinados tipos de serviço, como por exemplo, vamos evangelizar, sair para a rua, não que nós venhamos a fazer isso aí, ou não que nós não venhamos a fazer, né? Mas vamos trabalhar para que esse evangelho ele cresça, corra, e a gente vai ver que o nosso dia a dia ele já é um pouco mais lento, exatamente por causa dessa faixa de idade. De que maneira nós começamos a resolver isso? Né? De que maneira nós começamos a pensar como igreja? Primeira coisa, irmãos, oração. A oração da gente como igreja, pela igreja, é fundamental. É fundamental a nossa oração. Né? Óbvio que cada um de nós, na medida que nós formos evangelizar, formos falar de Jesus, nós temos que chegar e convidar as pessoas para vir para a igreja. Elas virão se for da vontade do Espírito de Deus e chegar e tocar no coração dessas pessoas. Mas, né, acima de toda e qualquer coisa, a nossa oração diária, a nossa oração, quando nós estivermos juntos, a igreja, ela, tirando a questão do propósito da vontade de Deus, colocando as nossas vidas, a igreja ela só vai crescer se nós tivermos fé. Então, muitas vezes a gente chega e fala e prega aquilo que está na palavra acerca de fé, mas a nossa fé, ela tem que ser, e ela está sendo posta à prova diariamente, culto após culto. E aí, eu vou dizer para vocês, não existe idade. Não existe idade para a oração. Não tem como a gente chegar e com 60, 70, 80 anos de idade falar que a gente está cansado de orar. Não podemos ser, isso daí não existe. Não existe a gente chegar e estar cansado. A nossa oração, não importa a idade, seja criança, jovem, adulto, uma pessoa de uma idade um pouco mais avançada, a nossa oração, a fé é uma só. É a fé em Jesus. A fé em Deus para que o milagre, porque para nós é um milagre, irmãos. Para nós é uma obra de milagre, pessoas virem, se instalarem aqui, se membrarem, graças a Deus que tivemos irmãos, né, da família da nossa irmã Lourdes, a nossa irmã Maria, o nosso irmão Carlos, né, o Milton, que está também fazendo parte agora, né, na próxima Assembleia. Graças a Deus que, né, Deus, a gente nunca pode chegar e falar, não, mas a igreja não está crescendo. Está crescendo. Só que nós precisamos de quê? Precisamos de sangue novo, de sangue jovem, de pessoas novas, né? Pessoas que comecem a ouvir o Evangelho e comecem a chegar diante da presença de Deus. E eu vou falar para vocês, nós vamos chegar e nós vamos falar dentro da palavra, isso daí, do texto que nós vamos ler, né? Irmãos, não existe idade para a gente exercer a nossa identidade de cristão. Não existe idade para a gente exercer a nossa identidade de crente. Isso daí não tem idade, irmãos. Seja novo, velho, seja uma pessoa jovem, uma pessoa um pouco mais madura, não existe idade. O que precisa é o quê? A gente orar em primeiro lugar e a gente pedir para que o Espírito de Deus, ele nos mobilize a cada um de nós, para que venhamos a ser um instrumento e uma ferramenta nas mãos de Deus em benefício do Evangelho, da igreja que Jesus ele abriu, dessa porta que está aberta, porque nós vamos ver que a coisa mais importante, a ferramenta mais importante, se é assim que a gente pode dizer, a ferramenta mais importante que Jesus ele deixou para os seus discípulos
foi a igreja. Nós vamos ver isso aí, a importância que a igreja tem. Só que antes disso nós vamos orar. E eu vou pedir a vocês que vocês fechem seus olhos nesse mesmo propósito, se vocês concordarem com tudo aquilo que eu falei, que vocês calam no seu coração. Ore para que Deus ele venha dar direção, que Deus ele venha inspirar, que Deus ele venha chegar e trabalhar no coração também de cada um de vocês e cada um de nós, para que nós venhamos a ter, sabe, aquela perseverança, aquele amor, aquela coisa que Deus ele chega e coloca dentro dos crentes quando a gente quer uma bênção. O que Deus ele coloca dentro de nós? Esperança. Deus ele coloca dentro de nós vontade de chegar naquele lugar. Aonde? Na bênção. Então que vocês, estejam juntamente comigo nesse momento. Vamos fazer uma oração, não somente pela palavra, pela mensagem, mas para que esse propósito como igreja ele venha acontecer e que nós venhamos a contemplar ainda em nossos dias, sabe, as coisas acontecendo nessa igreja, porque certamente nós vamos passar um dia, só que nós temos que fazer como Abraão chegou lá no passado. Ele contemplou a glória de Deus e se alegrou, sabendo que Deus ia fazer essa obra. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te dar graças nesse momento, ó Pai. Ó Deus, a glória desde já, ó Pai. No momento em que a Tua palavra foi aberta no livro de Salmos, no momento em que nós fomos orar, no momento dos louvores, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de sacrificar, ó Deus, a glória do nosso sacrifício de louvor diante da Tua presença, das nossas ofertas, dos nossos dízimos, ó Pai. Ó Senhor, agradecemos ao Senhor, ao Teu Santo Espírito, ó Pai, porque foi o Senhor que trouxe a cada um de nós aqui esta noite na Tua casa, Pai. Não somente para nós celebrarmos esta ceia, mas para que nós estivéssemos juntos, como igreja, como irmãos, como amigos, todos em comunhão, através de um único nome, o nome de Jesus, Senhor. O nome de Jesus é aquele que nos liga, é aquele que nos une, aquele que é o motivo, ó Deus da glória, de nós estarmos aqui e de nós, ó Pai, te agradecemos por nós fazermos parte, ó Deus da glória, do Teu corpo, o corpo que vai para o céu, o corpo que vai para a eternidade, ó Deus da glória. Ó Senhor, nós estamos reunidos num propósito aqui esta noite, ó Pai. Ó Senhor, de pedir ao Senhor que o Senhor venha fazer uma obra de milagre, Senhor, neste ministério, nesta igreja, ó Pai. Senhor, Tu sabes, ó Deus, agora o quanto, Senhor, as vidas, os nossos irmãos, ó Senhor, têm vontade de sentir cada vez mais, ó Pai, que o crescimento da Tua casa, que o crescimento da Tua obra, Senhor, que todo o empenho que eles têm em oração, em evangelismo, em pregar, levar a Tua mensagem, ó Deus, em fazer com que as pessoas elas conheçam a Jesus, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor venha enviar de vidas aqui dentro desse lugar, para esta casa, para a Tua casa, Senhor, a casa de oração, a casa da Tua palavra, a casa das glórias onde nós nos reencontramos e nos reunimos, ó Pai, para Te glorificar, exaltar o Teu santo e maravilhoso nome, e para que nós fortaleçamos a nossa união, fortaleçamos a nossa comunhão, Senhor, entre nós como irmãos e contigo, ó Deus, a glória sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso nós te pedimos desde já, ó Pai, que o Senhor venha enviar de vidas aqui nesse lugar, ó Pai, para que venham receber a Tua palavra, para que venham receber a Tua salvação, vidas que venham a congregar aqui, ó Deus, a glória, dentro de um mesmo propósito, ó Pai, de conhecer cada vez mais, Senhor, a Tua presença, de conhecer cada vez mais, ó Deus, a glória, tudo aquilo que o Senhor tem para revelar para o Teu povo, para que o Senhor, ó Deus, a glória, venha fazer com que todos nós venhamos a ser um povo forte, Pai, forte em sabedoria, forte em conhecimento, forte, ó Deus, agora em estrutura, ó Pai, estrutura de palavra, estrutura de conhecimento, estrutura, ó Deus, agora de santidade sobre as nossas vidas, ó Pai, cada um de nós, ó Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha capacitar e usar a cada um de nós,
mesmo, ó Deus, agora que venhamos, ó Deus, e tenhamos dentro da nossa membresia pessoas de idade avançada, ó Pai, mas para falar da Tua palavra, para falar de Jesus, para falar da salvação, não existe idade, ó Pai. Por isso, ó Deus, agora eu peço ao Senhor que o Senhor venha capacitar a cada um dos nossos irmãos, a capacitar, ó Deus, a glória, Senhor, a cada um deles, e que todos venham ouvir a voz do Teu Espírito, ó Senhor, no seu dia a dia, no seu trabalho, dentro do seu lar, da sua casa, na sua vizinhança, nos seus amigos, ó Pai, para que todos, ó Senhor, possamos, ó Deus, agora levar da Tua mensagem, uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação, mas acima de tudo, ó Pai, uma mensagem de Jesus, ó Pai, na vida de cada um, Senhor, destas pessoas, ó Pai, desse povo, ó Pai, que, ó Deus, agora não sabe que está perdido, ó Pai, e que cabe a cada um de nós, ó Senhor, a falar da Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço também, Senhor, envia, Senhor, pessoas que venham a ser obreiros, Senhor, pessoas, ó Pai, que venham, ó Deus, agora nos ajudar a compartilhar, ó Senhor, esse trabalho, pessoas que venham, ó Deus, agora cada vez mais, Senhor, a arregaçar as suas mangas, ó Pai, para trabalhar, Senhor, para Cristo Jesus, ó Senhor, para que cada vez mais nos alegremos, ó, o Teu povo todo possa contemplar a Tua glória, e que todos possamos juntos, ó Pai, caminhar com uma única visão, a visão, ó Deus, a glória de pregar o amor de Jesus Cristo, Senhor, sobre cada uma dessas vidas que estão aí perdidas aí fora. Tudo isso é o que nós pedimos, ó Pai, e desde já, ó Senhor, te agradecemos e ainda pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em cada um dos nossos corações agora no momento da palavra, da mensagem, ó Pai, e que todos saiamos cheios da Tua sabedoria, do Teu Espírito, e cheios cada vez mais, ó Senhor, da Tua glória presente nas nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Então, nessa última mensagem, irmãos, que nós vamos estar lendo, vamos ler lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, só para recapitular com vocês. Na primeira vez, a gente chegou e a gente viu que para que a nossa alegria, ela venha a ser uma alegria que perdure, que venha a ser constante, a nossa alegria com relação à nossa salvação, a dádiva, o presente que Deus ele nos deu, nós temos que fazer o quê? Trabalhar para que essa salvação, ela venha, sabe, ela venha estar sempre acesa dentro dos nossos corações ou das nossas vidas. Por quê? Porque as pessoas, o mundo, ele está perdido. E quem domina nesse mundo? Quem domina nesse mundo é o quê? É o inimigo. Mas o domínio que o inimigo tem sobre esse mundo não é o domínio que Deus ele tem. Porque uma coisa é ele agir no mundo, outra coisa é quem tem o controle de todas as coisas. Quem tem o controle de todas as coisas é Deus. O domínio que eu falo é o caos, é toda essa coisa errada, toda essa perturbação que existe, aliado ao quê? Aliado ao pecado da humanidade, aliado ao pecado de cada um de nós. Porque muitas vezes nós pensamos e nós acreditamos, o nosso pecado ao quê? Ao diabo. Só que o nosso pecado, quem cometeu foi a gente mesmo, não foi o diabo. O diabo ele pode chegar, se andar, te levar, te influenciar, mas quem cai no pecado é a gente, tá? Então a gente viu sobre isso daí. Depois nós chegamos e nós lemos, né, que acima de todas as coisas nós temos que buscar a nossa santidade em Deus. De que maneira? Né? Não somente sermos separados, não somente a gente chegar e falar, não, eu sou santo, eu sou separado. Mas o próprio Deus ele chega e fala, sede santos porque eu sou santo, ou seja, né, nós temos que nos santificar dia após dia, porque separados nós já fomos. A partir do momento que Deus encontrou as nossas vidas, a partir do momento que Jesus ele veio para as nossas vidas e nos aceitou e nos chamou para seguir um caminho, para ser o discípulo, seguidor dele, nós já fomos o quê? Separados. Só que para por aí não, nós temos que chegar e entrar nesse processo de santidade.
Depois nós chegamos a ver, num dos capítulos, palavras duras de exortação de Pedro. Aí eu tenho certeza, para que nós venhamos a abandonar nossas práticas pecaminosas. Aí eu tenho certeza que alguns de nós, ou todos, dentro de nós, torceu o nariz. Até mesmo eu torci o nariz para mim mesmo. Por quê? Porque a gente pensa que não está em tão pecado assim. A gente pensa que algumas coisas que a gente pratica, a gente pensa que algumas coisas que a gente faz, não vai fazer mal para ninguém. É só para mim. Mas, irmãos, eu vou ler esse versículo antes da gente chegar e depois nós vamos fazer a leitura. Versículo 8 do capítulo 5, ele diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, se a gente chegar e a gente tentar entender esse versículo, a gente vai pensar o quê? Dentro das coisas que nós fazemos, que a gente pensa assim, eu tenho essa mania, mas aquilo não vai fazer mal para ninguém. A única pessoa que pode ser prejudicada sou eu. Por exemplo, imagina o seguinte, vamos falar uma coisa boba. Imagina que existe dentro do nosso meio um irmão, uma irmã, que fuma, por exemplo. Aí a pessoa chega e pensa assim, não estou fazendo mal para ninguém, só estou fazendo mal para mim, só para o meu corpo. Mas é exatamente isso que o inimigo ele quer trabalhar na vida da gente, para fazer, primeiro, que a gente se perca, e para fazer que nós venhamos a ser o quê? Motivo de vergonha para o nome que nós carregamos dentro de nós. Quem é o nome que nós carregamos, irmãos? Jesus Cristo. Nome que está acima de todo nome. Aí, por fim, nós chegamos e vemos na semana passada acerca da fé. Só para resumir, a gente chegou e a gente viu que tudo vai se resultar dentro da nossa luta, no nosso dia a dia, aquilo que está na parte A do livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Então a gente vai ver que essas três coisas, elas têm que fazer parte da nossa vida e do nosso dia a dia. E aí a gente vai ver o seguinte, que para a gente alcançar todas essas coisas, apesar do livro de Pedro, talvez tenha sido um livro um pouco cansativo para vocês, a gente vai ver hoje que para a gente alcançar todas essas coisas, a nossa maior arma, o nosso maior objetivo dentro de tudo isso, sabe onde que está? É na igreja. É a igreja que vai ser o nosso canal para que a gente possa continuar essa batalha e que a gente possa cada vez mais, estar firmes dentro do propósito de Deus na nossa vida. Então a gente vai ver isso hoje, que a igreja, ela é a nossa maior arma para combater qualquer tipo de mal. Muitas vezes não damos importância, muitas vezes os irmãos não dão importância com relação a estar presente na igreja. Mas, irmãos, eu falo para vocês, vocês já estão aqui, vocês têm vindo sempre. Mas quando vocês encontrarem com algum irmão, alguma irmã que não está vindo na igreja, fala para esses irmãos, esforcem-se para estar presentes na igreja. Sabe por quê? Muitas coisas nos tiram da presença de Deus. Uma coisa que nos tira da presença de Deus, doença. E às vezes você não está em condição de você vir para a igreja. É um motivo justificável? É um motivo justificável. Agora, por exemplo, às vezes a gente tem uma festinha de aniversário de um parente nosso, de um primo, de um tio, de uma mãe, de um pai, justo no dia e na hora do culto. Aí a gente chega e fala, mas cara, eu vou ser fanático para ir para a igreja? Eu acho que dá para fazer as duas coisas, irmãos. Dá para chegar na hora de cortar o bolo e dá para chegar e a gente estar frequente na igreja. Pelo menos, nem que a pessoa chegue e venha para a metade do culto. Pelo menos isso. Mas dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E existem várias outras coisas.
Mas por que eu digo isso, irmãos? Se a gente for começar a analisar pela palavra, e a gente vai estar lendo sobre 3 pedaços de versículos que estão no capítulo 4 e no capítulo 5, a gente vai ver que precisamos repensar e a gente precisa remanejar ou reconduzir a nossa rota de cristianismo dentro da vida de cada um de nós. Vamos lá começar, e eu vou ler por pedaços, tá, irmãos? 1 Pedro capítulo 4, vamos ler do versículo 7 ao 11, e eu vou falar por partes para que a gente possa estar fixando todas as coisas, né, de uma maneira em geral dentro dos nossos corações. Pedro ele vai falar assim, versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha só como Pedro ele fala demais a questão da gente ter amor uns para com os outros. E ele está falando o quê? Dentro da igreja. Se dentro da igreja tem assim, imagina lá fora no mundo. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça algo na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Para a gente entender um pouco melhor isso que a gente acabou de ler, eu preciso chegar e falar com vocês sobre 2 extremos, ou sobre 2 citações em que Jesus ele falou da palavra igreja. Isso daí está relacionado, está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, e Mateus no capítulo 18. Só para lembrar vocês, irmãos, Jesus, quando ele veio pregar o Evangelho, não existia a palavra igreja, existia a palavra templo, existia a palavra sinagoga. Templo era onde o povo chegava e se reunia nos dias das festas para sacrificar, para ofertar, para dizimar e levar as suas primícias e ouvir a palavra de Deus. Sinagoga era a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, porque já não se sacrificava mais, mas não existia igreja. O significado de igreja naquele tempo de Jesus, ele chegou e ele definiu ajuntamento como igreja, como estamos aqui hoje. Então não existia a palavra igreja, não existia essa situação que nós temos hoje, essa situação que depois que Jesus ele chegou e foi para o céu e foi colocado a Pedro essa incumbência, essa responsabilidade, não existia isso. Aí, para a gente chegar e lembrar, olha só o que diz Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, eu vou ler aqui, olha o que Jesus ele vai falar, só um minutinho que eu vou procurar aqui. Vou falar de 2 extremos de igreja e 2 extremos dentro de uma situação que Jesus ele colocou o nome de igreja. Mateus capítulo 16, ele vai falar sobre aquela passagem que Jesus ele pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Né? E aí Pedro ele chega num determinado momento, no versículo 16, ele diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí no versículo 17, Jesus ele chega e fala para Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas, esse é o nome de Pedro, tá? O nome é oficial de Pedro. Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E olha só o que Jesus vai falar em seguida no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Pedro o que significa? Pedra, né? Então Jesus mudou o nome de Simão Barjonas para pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus ele estava dando um nome para isso que nós somos hoje. Ele chegou e falou, para aqueles que me seguem, sobre este fundamento dos apóstolos, o fundamento que Jesus colocou em cima dos seus seguidores,
ele iria edificar a sua igreja, ou seja, a igreja de Jesus estaria sendo formada a partir do momento que ele fosse para o céu. E aí ele continua: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então olha só, o que Jesus ele já chegou e colocou como responsabilidade para os seus seguidores, da importância que existiria a igreja, que muitas vezes, hoje em dia tem muito crente que não dá mais importância para a igreja por causa da pandemia. A igreja de muitos crentes é o YouTube, é o Facebook, e eu vou falar para vocês, isso não é igreja, porque igreja é ajuntamento, não é eu estar dentro da minha casa acompanhando o culto. Aí, Jesus ele vai chegar e vai falar uma outra citação sobre o nome de igreja, e a gente só enxerga isso no livro de Mateus. Marcos, Lucas e João não vai falar, e ele vai falar sobre algumas situações semelhantes, como essa que eu falei, que Pedro ele chegou e falou que tu és o Cristo do Deus vivo. Mas Mateus 18 ele vai falar um outro extremo de igreja. Olha o que Mateus ele vai falar no capítulo 18. Aí ele começa no versículo 15, onde Jesus ele vai chegar e vai falar como nós temos que tratar um irmão que está em pecado. Que estranho, todos nós estamos cheios de pecado. Como é que esse negócio de tratar uma igreja chegar, ou um ajuntamento, ou um grupo, chegar e tratar um irmão que tem pecado, que está em pecado? O pecado que está querendo dizer aqui, a partir do versículo 15, é aquele irmão que está cometendo um pecado público, que é considerado público, um pecado que a igreja toda sabe. Você imagina o seguinte, eu vou falar dentro de uma situação que está dentro da Bíblia, do livro de 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 4, capítulo 5, onde Paulo ele vai exortar a igreja de Corinto acerca de um incesto que tinha dentro da igreja. Um filho de um homem, de um pai, que se casou com a sua madrasta. Isso é incesto, porque diante da palavra de Deus, sabe, madrasta é como se fosse mãe. Não é aquela que foi gerada, a mãe biológica, não, né? E aquilo lá era o que? É um pecado aparente. Pedro e Paulo ele chega e fala para a igreja, assim, falando em palavras boas, né? Manda embora esse irmão, porque Paulo ele fala na palavra lá que ele vai mandar para o inferno, né? Mas manda embora esse irmão da igreja porque está envergonhando o nome de Cristo. Ah, mas aí, porque no texto não diz se o pai tinha se separado, se o pai tinha morrido, mas não importa. A partir do momento em que o pai casou com uma segunda mulher, e essa mulher passou a ser mãe desse filho, irmãos, não tem como, depois que o pai morrer, esse filho casar com essa mãe, com essa madrasta, por exemplo. Então, isso é chamado de pecado público, é um pecado que está aparente. Aí olha o que Jesus ele vai falar no versículo 17, né? Então aí ele vai falar assim, ó: se o pecador ele não te atender quando você for exortá-lo, dize-o à igreja. Essa é a outra parte, outra vez que Jesus ele cita o nome igreja que não existia naquela época. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Ou seja, você não considera ele mais como parte do seu corpo, né? Do corpo do ajuntamento. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, olha só que em dois casos extremos, as duas únicas vezes que aparece a palavra igreja no Evangelho de Jesus, Jesus ele chega e cita a igreja o quê? O ajuntamento, o poder que nós temos de quê, irmãos? De orar. Não é somente orar. Se a gente for nos aprofundar na questão de ligar aqui dentro de nós, vai ser ligado no céu. Desligar aqui dentro de nós vai ser desligado nos céus. Sabe aonde eu vou começar
a enxergar tudo isso. É na igreja, irmãos, que eu aprendo a amar o nosso próximo. É na igreja, se alguma vez você participou de alguma conversinha com algum irmão, não vou falar agora porque agora nós somos em poucos, mas na época que a igreja era grande, que a igreja tinha mais de 100, tinha quase 150 frequentadores aqui, na época em que a igreja era grande, com certeza você ouviu ou você mesmo falou: eu não suporto aquele irmão, não suporto aquela irmãzinha, ou pessoinha chata. Você nunca ouviu isso? Tenho certeza, se você é crente velho, você já ouviu. Ou talvez você já até tenha falado. Mas, irmãos, sabe o que a palavra de Deus ela vai começar a mostrar? Sabe o que o amor de Jesus ele vai começar a mostrar? A gente vai ver que Jesus, ele não odiava quem? Judas, aquele que traiu. Você vai ver que Jesus sempre tratou Judas da mesma maneira que ele tratava os outros 11. A gente vai aprender pela palavra de Deus que cada um, mesmo dessas pessoinhas chatas, mesmo daquelas pessoinhas que chegam e começam a falar uma coisa, tipo assim, sabe aquela pessoa que chega e desmancha a rodinha quando entra no meio? Aquela pessoa que chega no meio e faz com que todo mundo chegue e dá uma desculpa para sair fora e ela fica sozinha? Com o passar do tempo, você vai ver o que é passar do tempo, a convivência de você com essa pessoa dentro da igreja, no culto, sabe, nas atividades, nos eventos que a igreja tem, se você começar a olhar a palavra de Deus com outros olhos, você vai ver que algumas coisas aquela pessoa tem de bom. Quantas dessas pessoas não tinha fervor na sua oração? Quantas dessas pessoas não foram fiéis em lavar o banheiro? Sabe aquele banheiro que ninguém quer chegar e limpar? Sabe aquele banheiro que ninguém quer chegar e entrar lá com uma vassoura ou com um desinfetante para chegar e limpar? Sabe o chão que nós andamos aqui? Pode reparar, muitas dessas pessoas são aquelas pessoas rejeitadas, mas que tinham amor pela obra. E a gente vai ver que quando Pedro ele fala de amar com amor intenso, de amar com amor fraternal, é que a convivência faz com que a gente chegue, com o tempo a gente fala assim: puxa, mas essa pessoa não é tão ruim assim, essa pessoa não é tanto aquilo que eu imaginava, aquilo que eu pensava. E vai passando o tempo, você passa a ser até amigo dessa pessoa, você trata ela como se fosse irmão mesmo com o passar do tempo. Quem tem esse poder de fazer isso na vida da gente, irmãos? É Jesus, é a palavra. É essa palavra que nós chegamos e cansamos de falar que ela é viva, mas muitas vezes nós não acreditamos. Mas muitas vezes nós achamos que essa palavra, ela assim, faz efeito no irmão do lado, mas não faz na minha vida, que a minha vida continua uma desgraça. Mas é aí aonde a gente tem que chegar e aprender que a igreja não é só na hora do culto. A igreja é na convivência. Existem um monte de coisas em que a igreja ela funciona ou ela está aberta porque pessoas ou pessoa trabalhou para manter essa estrutura, apesar de todas as coisas. Aí a gente vai começar, e aí ainda mais ele vai falar assim, a gente chegou e leu aqui no capítulo 4, ele vai falar, ele fala assim, né? No versículo 11: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça uma força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, né, e o domínio pelos séculos dos séculos. Aí a gente vai ver, irmãos, que é na igreja aonde nós chegamos e nós recebemos a palavra de Deus. Aí você já se pegou? Eu tenho certeza que você já orou isso daí, porque eu também já orei isso no passado, eu não sabia. Mas você nunca pediu para Deus fé? Tenho certeza que você já pediu fé para Deus. Aí quando você chega e você lê lá no livro de Romanos,
capítulo 10, ele vai dizer o quê? Que a fé ele vem através do ouvir, ou através da pregação da palavra de Deus. Quantas e quantas vezes a gente chegou e não foi embora para casa falando assim, mas que culto chato, que palavra chata, que irmão que não tem capacidade nenhuma de prender a nossa atenção. Mas irmãos, quando a gente ouve a questão da palavra, ouvir a palavra, em primeiro lugar na palavra da pessoa, em primeiro lugar é a palavra que a gente faz a leitura. Ou seja, toda pregação, ou pelo menos deveria ser assim, eu vou falar aqui toda pregação, porque nós somos batistas e todos os batistas, eu tenho certeza que toda igreja que é batista, ela vai ter uma pregação onde começa lendo a Bíblia. Eu conheço algumas, não várias, eu conheço algumas igrejas que nem abrem a Bíblia para pregar, mas na igreja batista, por causa da nossa declaração de fé, por causa do nosso pacto que nós temos dentro da Convenção Batista, a palavra de Deus ela é soberana acima de todo e qualquer tipo de regra e regulamento que existe dentro de cada denominação batista que nós somos. Então a gente vai ver o seguinte, se eu estou pedindo fé na oração de Deus em primeiro lugar, eu não estou sabendo que a fé, ela começa da gente chegar e ouvir a palavra. Se alguém está falando ou lendo a palavra, eu estou acompanhando, eu estou o quê? Ouvindo a palavra em primeiro lugar, ouvindo aquilo que está na Bíblia, depois, amém, né? Existem aquelas, as várias maneiras, mas eu digo para vocês, se você vem para a igreja, se todos nós, a gente chega para a igreja, a gente chega e fala assim, e pede para Deus ele chegar e fazer com que nós venhamos a conseguir entender ou receber alguma coisa, sabe, daquilo que vem a mensagem, pode ter certeza, irmãos, Deus ele vai falar com você. Aí, a gente muitas vezes sempre vai embora para casa criticando, né, da maneira como foi o desenrolar do culto. Eu vou dizer para vocês, olha como a vida da gente ela continua sempre da mesma maneira. Olha como a vida da gente nunca muda. Olha como a vida da gente está sempre batendo na mesma tecla, sabe? Sempre tendo a mesma cabeçada. Mas existe isso daí. Servir, irmãos, eu já acabei de falar a questão daqueles irmãos que fazem a limpeza, daqueles irmãos que cuidam. Quantas e quantas vezes no passado vocês não vinham para as festas que eram feitas na igreja? Quem souber, que todo mundo ia embora, né? Só quem ficava é que sabia. Quem fazia a limpeza, irmãos? Sempre eram aquelas pessoas que eram mais rejeitadas, mas eram as que tinham mais amor. A palavra de Deus acabou de dizer, temos que servir uns aos outros. Só que 99% da igreja vai para a igreja para ser servido. Quantas vezes Jesus ele não ensinou que aquele que é o maior tem que ser o menor? E ele, como Deus, ele se transformou em homem para servir. Ele lavou os pés dos discípulos para mostrar para eles o quê? Que se nós não formos como essas pessoas que estão para servir, de maneira nenhuma nós vamos ver o reino de Deus. Se eu continuar me achando grande, se eu continuar me achando importante por causa do meu dízimo, por causa da minha provisão, por causa da minha posição, minha posição social, por causa do carro que eu tenho, por causa da casa que eu tenho, eu estou errado. Pedro fala, nós temos que servir uns aos outros, senão a gente não vai conseguir chegar e conseguir contemplar essa glória de Deus. É na igreja onde nós oramos e recebemos oração de fé, porque a oração, nós estamos aqui enquanto 12, 13 pessoas, quando nós oramos com um único propósito, são 13 pessoas ligadas em Jesus, que fazem a mesma oração. Ah, mas eu estou em casa e isso daí não deixa de ser a mesma coisa? Pode não deixar, mas eu vou dizer para vocês, qual oração Deus vai ouvir mais? A oração de um corpo, que é a igreja, ou a oração de uma pessoa? Ah, mas eu tenho mais fé que a igreja. Opa! Aí nós já estamos avaliando o tamanho da fé de cada um. Se Jesus, ele disse
que a igreja é onde a gente liga e desliga, diante da presença de Deus, todas as coisas, então a gente tem que começar a pensar ou repensar. Será que a igreja não tem importância? Será que a igreja não é tão importante assim? Por que Jesus ele chegou e falou que a igreja é importante ou não? Outra coisa, é na igreja onde nós sacrificamos a Deus. Eu não sacrifico no meu lar, eu não chego, eu não louvo dentro da minha casa. Irmãos, louvor congregacional, louvor em grupo, louvor em comunidade é uma bênção, porque os irmãos uns aos outros, você é contagiado dentro do teu coração a você adorar a Deus em sacrifício voluntário a Deus. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, elas são entregues aonde? É na igreja. Tudo bem, às vezes a pessoa não tem tempo, ela manda lá, faz um depósito, chega e faz uma transferência, mas é na igreja que a gente vem chegar a fazer essa parte. Você já reparou que quando você manda um depósito da sua casa, da sua conta para a igreja, não é a mesma coisa que num culto você chegar e você depositar o seu dinheiro? O valor do dinheiro é exatamente o mesmo, mas o que Deus está preocupado? É com a sua atitude, com a nossa atitude, da gente chegar humildemente, nos levantarmos da nossa cadeira, do nosso banco e vir aqui na frente entregar. Outra que eu já citei, vou falar pela terceira vez, o ato, a atitude de você servir o seu irmão, de você fazer alguma coisa, mas eu não estou fazendo nada com ninguém, estou fazendo pela parede, pela igreja, pelo lugar onde nós frequentamos. Você imaginou se as pessoas que limpam os bancos da igreja não limpassem? Você já imaginou a quantidade de poeira que você não ia chegar e você ter nas suas roupas, para você chegar e você ir embora para casa? Você ia passar a mão e falar, nossa, mas que porcaria, a igreja não presta nem para chegar e fazer uma limpeza dos bancos. Nós somos responsáveis por isso, não é porque nós não limpamos que nós temos que valorizar pessoas que fazem essas coisas. Por quê? Esse tipo de serviço é o serviço que Deus se agrada, é o serviço que ninguém quer. Pregar todo mundo quer, louvar todo mundo quer, tocar todo mundo quer, fazer o que não aparece, ninguém quer. Mas Jesus, ele está olhando exatamente para isso. Ele está olhando para quem faz o serviço que ninguém enxerga. Orar de intercessão é que hoje não tem, já de muito tempo não tem dentro da igreja aqui, oração de intercessão. Mas tenho certeza que no tempo que tinha 150 pessoas aqui frequentando, o grupo era pequenininho. A irmã pode me responder, não pode? Tinha grupo de intercessão? Era pequenininho. Então, ou seja, essas pessoas nunca foram valorizadas. Mas, irmãos, quantas bênçãos que o povo recebeu foi por causa desse grupinho, que se reunia onde? Aqui. Mas a gente vai falar, tem importância isso aqui? As paredes não têm. O que é importante é o nome que Jesus deu para a igreja: ajuntamento. É isso que é importante. O importante não é o significado da igreja material, física, é ajuntamento. Esse é o importante. Então, olha só como é importante a questão da igreja. Segunda parte, vamos só passar para a parte seguinte. Está lá a partir do versículo 12. Rapidamente. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos em Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, como quem se intromete em negócios de outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se
se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aí eu vou perguntar para vocês, já parou para pensar? É que hoje nós não somos, nenhum de nós aqui que é membro desta casa, nenhum de nós aqui é crente novo, mas talvez quando você foi novo na fé, você foi novo batizado, chegou um momento na sua vida, ou agora mesmo depois de uma caminhada boa, chegou um momento na sua vida que você deve ter questionado, caramba, depois que eu virei crente, as tribulações aumentaram na minha vida. Será que nunca você já pensou dentro de você em desistir desse caminho? Muitos já devem ter pensado, em desistir. Ou muitos até assim, ouvem aquela vozinha, desiste disso, que é besteira você chegar e você estar indo na igreja todo domingo, todo meio de semana, estar sempre presente na casa de Deus por tantos anos. Olha a sua vida, está uma desgraça. Vou falar em português bem claro, olha a sua vida, está uma porcaria. E a igreja está lá, fazendo com que você seja fanático, fazendo com que você dê seu dízimo, fazendo com que você fique cantando aquelas músicas. Quantos não falam nessas coisas? Quantos não imaginam essas coisas? Às vezes até a gente pensa, caramba, para que eu estou no caminho de Deus? Eu não consigo ser abençoado, estou sempre da mesma maneira, sempre acontecem as mesmas coisas. Aí olha o que Pedro fala, parece uma piada isso que Pedro fala. Versículo 13, olha o que Pedro fala: alegrai-vos na medida em que nós somos participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória nós nos alegremos exultando. Aí eu vou falar para vocês que vocês devem ter pensado a mesma coisa que eu já pensei no passado. Como que eu vou me alegrar na minha tristeza? Como que eu vou alegrar na minha tribulação? Como que eu vou me alegrar na situação que eu estou vivendo na minha vida? E aí Pedro ele fala, lembra de Jesus. Lembra de Jesus que ele estava lá na sua glória, ele não precisava vir. Mas porque Deus amava, ou porque Deus ama a criação, que somos nós, a criação que é você e eu, sabe? Porque Deus nos ama, ele chegou e falou, ele mandou seu filho, ou seja, ele mandou o Deus Filho, se transforma em homem, vai lá e vive lá no meio daquele povo, faça a obra, complete a obra, morra, sofra, que eu vou te ressuscitar para a glória do meu nome, porque você vai ser glorificado através de mim, e aquele povo ele vai ser salvo da sua condenação. Ou seja, eu vou citar para vocês aquilo que está lá, eu vou lembrar o seguinte, irmãos, eu vou lembrar aquilo que está escrito lá no livro de Filipenses, no capítulo 2. Você deve se lembrar desse texto, onde diz que, depois que Jesus ele desceu da sua glória e veio habitar nesse mundo, ele diz lá no capítulo 2, entre o versículo 10 e 15, ele vai dizer que todo joelho e toda língua se dobre e confesse que Jesus é Senhor. E que Deus, assim, resumindo todos esses versículos, e que Deus, em cada um de nós, ele efetua dentro de nós tanto querer como realizar, para que nós venhamos a ser irrepreensíveis e sinceros numa geração perdida e corrupta, como está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 2. Então olha o seguinte, irmãos, que o sofrimento que nós passamos, que as tribulações que nós padecemos, sabe o que vai fazer de nós? Um crente melhor. Aí eu vou falar para vocês, precisa disso daí? Quando você estava bom, você vinha com a mesma fé para a igreja? Quando você estava bom, você chegava e pensava em ir para a igreja? Quando você estava bem bom, você chegava e você ouvia a palavra de Deus para ela cair no teu coração? A maior parte da palavra de Deus, quando nós chegamos e olhamos, vai ver que Deus ele trabalha, sabe onde nas nossas vidas?
nas coisas erradas que nós fazemos, nos arrependimentos, nos pecados. Deus ele vai chegar e aperta e torce a vida da gente. Deus ele vai chegar e vai ver várias situações. Deus ele recolhe algum bem nosso, muitas vezes um ente muito querido nosso, para que a gente venha se dobrar na sua presença. Mas Deus faz isso? É só nós lembrarmos o caso de Davi. Lembra quando Davi cometeu adultério? Lembra quando Davi ele chegou e cometeu o assassinato, mandando matar o marido dessa mulher? Lembra que essa mulher ainda engravidou e por isso que Davi fez tudo isso daí? Aí lembra que depois que o marido dessa mulher ele foi morto, Davi ele chegou e falou: bom, agora eu vou dar uma de bonzinho, agora eu vou dar uma de piedoso, de misericordioso, eu vou chamar essa mulher para ser minha esposa. Aí lembra que esse filho nasceu? Lembra que o profeta chegou e falou para Davi: essa criança ela não vai viver antes de nascer. E o que Davi fez depois que essa criança nasceu e ela adoeceu? Davi fervorosamente, mesmo sabendo que Deus ia recolher, ele orou a noite inteirinha para Deus ter misericórdia dessa criança. Deus teve? Não teve. Mas Davi aprendeu. Deus teve que recolher para Davi perceber que o pecado dele foi muito feio. Pecado de adultério e pecado de homicídio, de morte. Que o pecado foi muito feio, porque ele transgrediu 2 leis dos mandamentos de Deus. Mas só o fato dele ser avisado e alertado ia fazer com que ele chegasse e se arrependesse, porque ele falou da boca para fora. Ele confessou com a sua boca para o profeta que ele se arrepende do pecado. Ele confessou, mas será que o coração dele ia chegar a ser arrependido? Muitas vezes, irmãos, precisamos perder para a gente dar valor ao Deus que nós temos. Muitas vezes. Então, aí Pedro ele chega e fala: Deus se alegra. Como que eu vou me alegrar? Lembra de Jesus. Lembra de Jesus. E aí Pedro ele ainda vai chegar e falar, versículo 15: não sofra, porém, como assassino, ladrão, malfeitor, como alguém que se intromete na vida dos outros. Por quê? Porque quando a gente sofre por essas coisas, é por alguma coisa que eu cometi. Se eu roubei, se eu matei, se eu cheguei e me apropriei das coisas dos outros, a justiça está aí para chegar e me condenar. Se eu estiver sofrendo por causa disso, irmãos, nada mais do que justo. Temos as nossas leis e as nossas regras aqui. Agora, no versículo seguinte, Pedro ele vai falar o quê? Se você sofre como crente, versículo 16, se você sofre como cristão, não tenha vergonha. Ou seja, se alguém te chama de fanático, se alguém te chama de doente de Jesus, não esquenta a cabeça. O que Pedro ele fala? Glorifique a Deus através do nome. Que nome? Jesus Cristo. Nós somos amigos de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Se alguém chegar e falar lá, apontando na rua, você andando e falar: olha lá, vai o crentinho. Olha lá, vai aquele lá que é fanático que está na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus que as pessoas estão me enxergando, estão te enxergando como um crente, que você não envergonha o Evangelho do Senhor. Porque quando nós estamos participando com eles nas coisas erradas, aí é que eu tenho que me envergonhar. Porque se eu sou igualzinho a eles, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da vida da gente. Então olha só como Pedro ele chega e fala que a gente tem que se alegrar, porque o nome de Jesus ele é poderoso. Sabe por quê? E ele vai continuar depois, ele vai falar o seguinte: vai chegar um dia e um momento que Deus ele vai julgar tudo e todas as coisas.
e todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Se nós somos, porque quando é apontado o pecado da gente pela palavra de Deus, a gente chega e torce o nariz. Ou seja, se nós que somos salvos, nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus para a gente ser julgado, mas eu falo, mas eu já não sou salvo. Mas as coisas erradas que nós fizemos aqui, Deus ele vai levar a julgamento na nossa vida. Que diferença vai fazer? Eu não vou estar no céu. Vai. Você vai estar no céu, mas que diferença vai fazer? A palavra de Deus ela diz que quando a gente estiver lá, nós vamos ter galardão. O que é galardão? Bênçãos. Para que servem essas bênçãos? Todos nós vamos continuar trabalhando na eternidade. Alguns vão fazer umas coisas e outros vão fazer outras. Alguns vão estar em uma posição melhor do que outras. Mas eu não vou estar lá glorificando a Deus como todo mundo vai. Mas irmãos, se você pensar assim, mas de que vale? Então, o tal do pecadinho e pecadão, não vai todo mundo para o mesmo lugar? Aí é que está, irmãos. Imagina o seguinte, quando Deus ele chega e fala que a gente tem que ser santo porque Ele é santo, e a gente tem que viver uma vida de santidade, nós temos que nos esforçar para já nesse mundo a gente viver como se estivesse no céu, como se a gente estivesse realmente vivendo para a glória de Deus. E que ao viver de uma maneira correta, íntegra, obedecendo aos mandamentos de Deus, pode ter certeza, irmãos, o seu testemunho de vida, se não ajudar e não valer nada para salvar aquele que está perdido lá fora, pode ter certeza de uma coisa: o seu testemunho vai servir para condenar aquele que está lá fora. Por quê? Jesus ele chega e fala que o pessoal lá de Nínive, quando Jonas foi pregar o Evangelho e que aceitou a repreensão na palavra de Deus, falou que no dia do julgamento eles vão estar sentados no tribunal ali para chegar e julgar. Não que eles vão chegar e condenar, mas eles vão estar participando do lado de quê? Aqueles que estão salvos para chegar e presenciar, ou seja, ser testemunhas daquele que de lá fora no mundo chega e fala, mas eu não fiz mal nenhum. Fez porque você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso daí vai fazer a diferença. Então olha só, irmãos, como Pedro ele chega e ele vai, com poucas palavras, ele vai falar como é importante vai chegar o dia do juízo. Para encerrar a última parte do plano da igreja, capítulo 5, a partir do versículo 5b até o 11. Caramba, 5b? Versículo 5, desde o começo, ele vai dizer assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Está semelhante aí. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos em humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Eu não sei, um parênteses, eu não sei se você chegou a ler esse capítulo 5 já alguma vez, mas o que é interessante, parece que Pedro ele chega e ele corta ou fala só com versículos em pessoas no capítulo 5. No versículo 1 ao 4 ele vai chegar e vai falar somente com os pastores, os presbíteros, os bispos, aqueles que comandam ou supervisionam uma igreja. E depois ele chega no versículo 5 e ele vai falar o quê? Jovens. E aí quando você lê o capítulo inteiro do 5, ele não vai falar com os casados, não vai falar com as crianças, não vai falar com os velhos, ele vai falar com o resto da igreja. Engano nosso. Olha só como engano nosso. Que aí a gente precisa saber um pouco de português, tá, irmãos? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Ele chega e fala uma palavra, uma frase específica. Por quê? Qual é o jovem que ouve o velho? Qual é o jovem que ouve o seu pai e a sua mãe? Qual é um jovem que respeita as pessoas mais velhas? Nenhum. Então Pedro ele fala o quê? Ele suplica aos mais jovens. Fala, serem submissos não significa de chegar
e dever referência. Mas o senso de início aos mais velhos é chegar e assim, ouçam os mais velhos. Quantas e quantas vezes nós como pais não avisamos os nossos filhos, olha, não faz isso, você vai quebrar a cara. E não é só jovem, até filho velho da gente, a gente fala isso direto, né? Eu ainda não tenho filho velho, mas os filhos mais velhos, os pais mais velhos, até falam isso até para os filhos velhos, continua quebrando a cara, não continua? Aí, por que está isso aqui na palavra de Deus? Porque ninguém ouve os mais velhos. Aí, vou ler de novo a parte B do versículo 5. Outros sim no trato de uns com os outros. Sabe o significado da palavra outros sim? Aí a gente vai ver o seguinte, que essa carta, esse capítulo que Pedro ele escreveu para a igreja, ele não está falando só com o pastor ou somente com o jovem. Outro sim, o significado é a mesma coisa assim, do mesmo modo ou igualmente, ou seja, se você ler comigo agora vai dizer assim, igualmente no trato de uns com os outros, ou seja, com o resto da igreja todinha, que somos nós, ele vai falar assim, cingivos, ou seja, se revistam de que? Humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Vamos continuar. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Começar pelo versículo 8, né? Novamente, como eu falei no começo da mensagem, o diabo, nosso adversário, ele anda em redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E aí a gente chega e fala assim, Pedro ele fala claramente, ele não fala inimigo dessa vez, ou não é que às vezes como Paulo ele fala inimigo, ele dá nome a esse inimigo, ele fala quem? Diabo. Ou seja, a nossa luta, em primeiro lugar, é no nosso plano espiritual. E depois do plano espiritual, ele se materializa na nossa vida, ou seja, nossas tribulações, não as nossas provações que Deus ele coloca na vida da gente. As nossas tribulações, elas são resultado, em primeiro lugar, da nossa luta espiritual. Ou seja, o diabo, ele está sempre se andando na vida da gente. E aí Pedro ele vai chegar no versículo seguinte, resistir firmes na fé. Irmãos, o que significa resistir firmes na fé? Porque muitas vezes a gente chega e fala, nossa, mas eu estou com uma fé tão pequena que eu não estou aguentando essa luta que eu estou passando. Você já deve ter falado, deve ter pensado isso aí. Como é que eu vou conseguir resistir firme na fé? Aí Pedro ele vai dar algumas armas que nós temos que ter, que a gente chega e não percebe. Primeira coisa, versículo 5, novamente, depois que ele chega e fala, no trato de nós com os outros, nós temos que nos revestir de quê? Humildade. Porque Deus, para os humildes, Ele concede da sua graça. Sabe aquele negócio de eu achar que eu sou melhor que todo mundo? Você não está com nada. Se eu for humilde, se eu for sincero, se eu for singelo, se eu for uma pessoa, como os outros dizem aí no mundo aí fora, que a gente não tem que ser, mas diante da presença de Deus e dos nossos irmãos temos que ser inferior. Pode ter certeza de uma coisa, Deus ele está olhando lá do céu, Ele está batendo palma para você, porque Deus ele vai derramar. Ou seja, nós temos que ser primeiro humildes. Segunda coisa, diz ali no versículo 6, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe o que se humilhar? A maioria das vezes a gente não consegue se humilhar. E muitas vezes a gente acha que o que? Humilhação é humilhação mesmo.
E aí a gente vê o seguinte: temos que saber a hora certa da gente ser humilde ou nos humilharmos. Temos que saber a hora certa, sabe? Para que Deus nesse momento Ele venha chegar e operar a sua única pessoa. E aí o que vai acontecer? Deus, como no Salmo 51 ele diz, Deus ele se agrada de um coração contrito e quebrantado, um coração humilhado. O que significa coração contrito? O que significa um coração quebrantado? Coração contrito é aquele que é arrependido. Quando a gente se humilha, a gente se arrepende. Quando a gente se humilha, a gente quebranta o nosso coração. O que é quebrantar o coração? É quebrar ou rachar o nosso coração. É quebrar o quê? As nossas verdades que nós temos dentro de nós. Essa é a realidade. Agora eu vou dizer para você, qual é a única pessoa que conseguiu quebrar o teu coração no meio? Porque assim, muitas vezes nós somos tocados por alguma coisa que acontece, seja quando vem na televisão, na internet, seja com algum parente nosso, com alguém que nós conhecemos, nós nos quebrantamos com a situação dessa ou daquela pessoa. Agora, o fato da gente ficar sensível, ser tocado por uma ou outra pessoa, não significa que nós chegamos e fomos totalmente modificados. A única pessoa que consegue mudar e quebrar o nosso coração é Deus. Deus é o único. E se você algum dia, você mudou em alguma coisa na sua vida, que você chegou e falou, isso eu não mudo. E o dia que você mudou não foi porque você é melhor, mas foi porque Deus ele te quebrou no meio. Ou seja, temos que entender o significado de humilhação, porque é somente debaixo de Deus é que nós vamos ser vencidos. Porque Deus ele vai falar o quê? No tempo oportuno ele vai nos exaltar, ele vai nos levantar. Olha só a bênção que Deus ele dá. Versículo 7, ele vai chegar e vai falar o quê? Lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade. O que é ansiedade, irmãos? Preocupação, nervosismo, um medo exagerado. Isso causa ansiedade. E aí o que Deus ele chega e fala? O que Pedro ele fala? Joga na mão de Deus. Aí você vai falar para mim, não é fácil assim. Não é fácil chegar e jogar toda a minha ansiedade na mão de Deus. É fácil. Sabe qual é o problema? A gente não joga essa ansiedade nossa na mão de Deus porque a gente quer resolver. Porque a gente quer solucionar esse problema. E a partir do momento que você joga na mão de Deus e você descansa, o que diz ali no versículo 7? Deus tem cuidado de cada um de nós. Olha só. E aí, a gente vai ver que muitas vezes a gente não consegue resistir ao diabo, exatamente porque a gente não tem, ou não usa dessas armas, que Jesus nos ensinou. Porque, eu vou dizer para vocês, não é fugir da aparência do mal. A gente só foge da aparência do mal quando a gente está envolvido em uma situação em que a gente sabe que se der continuidade, nós vamos pecar. Mas o diabo, quando ele vem grande para você, a tua fé em Jesus tem que ser muito maior. Ou seja, o meu Deus, o Senhor em quem acredito e confio, e que cuida de mim, Ele vai me livrar de você, porque Ele é vitorioso e Ele é o Criador de todas as coisas. Passando todas essas coisas, o último versículo vai dizer o seguinte, que nós vamos ler aqui. Versículo 10 ele vai falar, ora, Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou a eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, aqui Pedro ele até brinca com a gente, né? Depois a gente sofreu um pouco, ou seja, a gente vai ver o seguinte, depois que a gente sofreu muito, mas Pedro ele é bem tranquilinho aqui, né? Ele fala um pouquinho, mas depois porque tudo isso que nós vemos aqui, irmão, se a gente for levar em conta aí, a gente sofreu pra caramba, mas Deus ele vai chegar e vai falar o seguinte, olha só o que ele vai falar. Depois que nós sofremos todas essas coisas, a gente vai ver o seguinte, esse Ele mesmo o próprio Deus, Ele é aquele que vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar, vai nos fortificar e vai nos fundamentar. Olha só que em todo esse tempo que nós estamos padecendo,
Deus ele está trabalhando no nosso coração, Deus ele está trabalhando na nossa cabeça, Deus ele está nos deixando mais forte, por mais que a gente achemos que nós estamos fracos, e Deus ele está cada vez mais colocando, sabe o quê? O seu poder e da sua autoridade dentro da vida da gente, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí eu vou voltar a falar para vocês, será que a igreja não é importante na vida da gente? Irmãos, tem tudo a ver. Nunca, tudo isso que eu falei, eu tenho certeza, você não vai conseguir fazer sozinho na tua casa. Se você estiver aqui na igreja, se você estiver vivendo como vocês estão, né, dia a dia, nós estivermos ali uns aos outros, pode ter certeza, tudo isso que nós vamos passar ou estamos passando é para a honra e glória do nome de Jesus, que Ele é o nosso Senhor, Salvador e abençoador. Aleluia, através dos séculos, e que nós temos a vitória garantida e certa